Parte 1. O começo da farsa. Fala, Reddit. Nunca pensei que um dia fosse escrever algo assim, mas cá estou. Não sei nem por onde começar, mas preciso tirar isso do peito antes que enlouqueça de vez. Para começo de conversa, eu, 34M, sou casado com a Letícia, 32F, há quase 9 anos. A gente se conheceu na faculdade, ela cursando design, eu engenharia civil. Rolou aquele clichê de casal improvável, mas funcionava. Pelo menos eu achava que sim. No começo, tudo era ótimo. Sabe aquele tipo de relacionamento que todo mundo inveja? Viajávamos juntos, ríamos das mesmas piadas idiotas, planejávamos o futuro. Falávamos em filhos, compramos uma casa pequena, começamos a montar uma vida que parecia sair de propaganda de margarina. Mas aí, uns 6 meses atrás, comecei a notar umas coisinhas. Nada gritante no início, sabe? Aqueles sinais pequenos que você acha que tá imaginando. Tipo, ela começou a dormir mais tarde do que eu, dizendo que estava maratonando série no celular. Até aí tudo bem, só que ela começou a colocar senha no celular, coisa que nunca tinha feito antes. E eu, otário que sou, confiei. Ela só quer privacidade, pensei. Todo mundo merece um espaço. Só que esse espaço dela começou a crescer. Ela passou a sair mais com as amigas do trabalho, começou a responder minhas mensagens com atraso, e sempre com aquelas desculpas prontas, tava no banho, esqueci o celular no silencioso, tava conversando com a Carol sobre o projeto novo. E eu? Eu continuei acreditando. Porque amar alguém assim, de verdade, te deixa cego. Eu confiava nela com tudo. Nunca pensei que fosse capaz de algo sujo. Mas eu tava tão errado. Tão absurdamente errado. É isso por hoje. Na próxima parte, eu conto como descobri tudo, e o jeito mais humilhante possível. Tobê continued. Parte 2, a bomba cai. Como prometido, aqui vai a parte em que tudo começou a desmoronar de verdade. Eu tava voltando de uma viagem de trabalho em São Paulo. Tinha saído para acompanhar uma obra, era coisa rápida, 2 dias só. Não avisei que ia chegar mais cedo porque queria fazer uma surpresa. Comprei até o vinho preferido dela no aeroporto. Olha que idiota. Cheguei em casa numa sexta-noite, por volta das 21 horas. A casa estava estranhamente escura, só uma luz da sala acesa. Achei que ela tivesse dormido no sofá ou fosse me receber, mas não. Entrei quieto, já com o sorriso pronto, e ouvi risadinhas vindo do quarto. Meu coração parou. Deixei a mochila no chão e fui andando devagar. Juro por Deus, minha perna tremia. A porta do quarto estava semi-aberta. Vi uma sombra, 2. A cena que eu vi vai ficar marcada na minha mente até o último segundo da minha vida. Ela, minha esposa, pelada na nossa cama, transando com um cara que eu nunca tinha visto na vida. Demorei um segundo para processar. Sabe quando seu corpo não obedece? Minha primeira reação foi congelar. Depois, meu instinto foi gritar. Você tá maluca, Letícia? Eles pularam da cama como se tivessem tomado choque. Ela tentou puxar o lençol, o cara se embolou todo tentando pegar a calça. Eu só consegui olhar para ela. Ela regalou os olhos e soltou um "não é o que você tá pensando", como se tivesse saído de uma novela de 5ª categoria. E aí eu ri. Rachei de rir. Porque o que mais eu podia fazer? Ela tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Sai de perto de mim. Não toque em mim. O cara? Um completo covarde. Nem teve coragem de dizer uma palavra. Pegou a roupa e saiu correndo como um rato. Eu fiquei ali, parado, tentando entender. Tudo parecia um sonho ruim. Um pesadelo. E eu ainda ia acordar e encontrar a Letícia me esperando com café na cozinha. Mas não, isso era a realidade. Na próxima parte, conto como foi o confronto real e as mentiras podres que ela teve coragem de inventar. Parte 3, as desculpas mais nojentas que já ouvi. Depois que o cara foi embora,
com a calça na mão e sem dignidade nenhuma, ficou só eu e a Letícia no quarto. Aquele quarto que a gente pintou junto, que a gente escolheu cada móvel, agora parecia uma cena de crime. Ela tentou falar, começou com aquela vozinha tremida. Amor, por favor, me escuta. Amor? Ela me chamou de amor depois de transar com outro cara na nossa cama? Na boa, eu quase vomitei de nojo. Você tem 30 segundos para me dizer o que tá acontecendo, antes de eu sair daqui e nunca mais olhar na sua cara, falei, tentando não quebrar tudo ali dentro. E foi aí que ela começou com as pérolas. Primeiro veio o clássico. Foi só uma vez, eu juro. Aconteceu agora, hoje, eu nem sei por que fiz isso. Ha ha ha. Hoje? Só hoje? Me respeita, Letícia. Eu não sou burro. Você acha que sou idiota o suficiente para acreditar que vocês estão transando na maior tranquilidade como se fosse a primeira vez? Ela começou a chorar. Chorar como se ela fosse a vítima. Eu me sentia sozinha. Você tá sempre ocupado com o trabalho, as obras, os clientes. Eu precisava de atenção. Ele me ouvia, me fazia sentir viva de novo. Pronto. A culpa agora era minha. Eu sou o responsável por ela abrir as pernas para outro cara. Ah, entendi. Então o problema é que eu estava trabalhando para pagar as contas dessa casa enquanto você estava se sentindo sozinha? E tua solução foi se consolar com o primeiro idiota que apareceu? Ela não sabia mais onde enfiar a cara. Tentou me abraçar. Eu me afastei como se ela tivesse lepra. Você destruiu tudo, Letícia. Tudo. Ela implorou para conversar, disse que era um erro, que podia ser diferente, que a gente podia superar isso. Mas a única coisa que eu conseguia pensar era, quantas vezes ela fez isso? Quantas vezes ela mentiu olhando nos meus olhos? E eu comecei a ligar os pontos. Na próxima parte, conto como percebi que aquilo era só a ponta do iceberg, e como ela tinha mentido muito mais do que eu imaginava. Parte 4. A ponta do iceberg. Depois daquele circo todo no quarto, eu fui para a sala, sentei no sofá e fiquei em silêncio. A Letícia ficou na porta, chorando, tentando justificar o injustificável. Eu não falei mais nada. Só queria sair dali, respirar. Mas antes, peguei meu notebook. Lembra que ela sempre dizia que trabalhava até tarde no computador? Que estava cheia de freelas e projetos de design. Pois bem, naquele momento eu pensei, e se for tudo mentira também? Entrei no e-mail dela. A senha era a mesma de sempre, idiota que confia demais. Comecei a vasculhar. Cara, eu me senti num filme de terror. Havia dezenas de e-mails trocados com o tal cara, o nome dele era Diego, descobri depois. Conversas que iam desde foi incrível ontem até meu marido nem desconfia de nada. Eles riam de mim. Riam. E não era só ele. Teve outro nome ali que eu nunca tinha visto. Um tal de João Quinto com quem ela trocou mensagens 2 meses antes. Pior, tinha nudes. Enviados e recebidos. Letícia estava me traindo com pelo menos 2 caras. No mínimo. Talvez mais. Eu me senti um palhaço. Um idiota completo. Enquanto eu quebrava a cabeça para conseguir dinheiro para nossa viagem de aniversário, ela estava mandando foto pelada no banheiro da nossa casa. Sabe aquela sensação de que o chão desaparece? Que o mundo todo vira uma piada de mau gosto. Era isso. Voltei pro quarto, joguei o notebook na cama e disse: Quer continuar mentindo? Porque agora tenho provas. Ela ficou muda. E foi aí que admitiu, sim, não era só o Diego. Ela tinha conhecido outro cara num evento de design e foi só uma vez. Só uma vez. Quantas vezes eu ouvi isso naquela noite? Como se trair uma vez resolvesse alguma coisa. Como se fosse menos sujo. Na próxima parte, vou contar como foi a madrugada mais longa da minha vida. E como descobri uma coisa ainda mais podre do que a traição. Parte 5. A noite mais longa da minha vida. Depois que ela admitiu que teve outro caso além do Diego,
eu fiquei anestesiado. Era como se o cérebro tivesse desligado o botão das emoções e ligado do modo sobrevivência. Eu não sabia se chorava, gritava, quebrava tudo ou só sumia. Ela ficou sentada na beira da cama, chorando sem parar, dizendo que me amava, que estava arrependida, que queria consertar tudo. Mas, cara, como conserta uma coisa que virou pó? Eu tentei dormir no sofá, mas quem disse que consegui? Fiquei com os olhos abertos, olhando pro teto, revivendo tudo que ela tinha dito, cada mentira, cada detalhe nojento. Meu estômago embrulhado, coração acelerado, parecia que eu estava doente. Por volta das 3 horas da manhã, fui pegar um copo d'água e vi a luz do escritório acesa. Entrei em silêncio e dei de cara com o celular dela carregando no canto da mesa. E ali eu fiz o que nunca tinha feito antes, fucei. Abri as mensagens, Instagram, WhatsApp. E o que encontrei me fez querer arrancar os olhos. Ela tinha um grupo privado com uma amiga chamada Jéssica onde elas falavam de tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Letícia mandava fotos dos caras, contava detalhes dos encontros, dizia que se sentia viva de novo, que estava cansada de ser só esposa. Teve uma frase específica que me destruiu. Ele é um ótimo marido, mas não é excitante. O Diego me faz sentir desejada. Você consegue imaginar o que é ler isso sobre si mesmo? Depois de anos dando tudo, se matando para ser parceiro, companheiro, leal, ser reduzido a alguém que não excita? Eu me vi ali, sentado no escuro, lendo aquelas palavras com a mão tremendo. Era como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Fui até o quarto e disse só isso. Amanhã você me dá as chaves e sai dessa casa. A gente vai resolver tudo com o advogado. Não quero mais ouvir sua voz. Ela começou a gritar, a implorar, dizendo que ia mudar, que ia fazer terapia, que tinha sido um momento de fraqueza. Mas para mim, acabou ali. E se você acha que já foi o suficiente, espera a próxima parte. Porque tem mais. Tem muito mais sujeira vindo à tona. Parte 6. A sujeira que ainda faltava. No dia seguinte, acordei com o corpo quebrado. Tinha conseguido dormir, sei lá, uns 40 minutos no total. Tava exausto, mas o ódio me mantinha de pé. Letícia ainda estava lá, no quarto, com a cara destruída. Mas não tive nenhuma pena. Só passei direto. Fiz um café, tomei em silêncio, e comecei a procurar o número do advogado de um amigo meu, o Rodrigo. Ele tinha se separado ano passado e sempre dizia que, quando o bicho pega, é cada um por si. Agora eu entendia. Ela apareceu na cozinha de moletom, com a cara de quem tinha chorado a noite inteira. A gente pode conversar? Não. Eu só queria explicar. Já explicou. Agora vai embora. Mas ela não foi. Disse que não tinha para onde ir naquele momento, que precisava de um tempo para organizar as coisas. Como eu não queria mais discutir, deixei. Disse que tinha 48 horas para sair dali. E que, se não saísse, eu ia fazer questão de jogar tudo no ventilador, família, amigos, colegas de trabalho. Todo mundo ia saber quem ela era de verdade. E aí veio o golpe final. No fim da tarde, recebo uma mensagem no meu celular. Era de um número desconhecido. E dizia assim: Cara, desculpa me meter, mas acho que você precisa saber de tudo. Eu também fiquei com a Letícia. Não sabia que ela era casada. Só descobri agora vendo o Insta dela. O nome do cara era Felipe. Eu não aguentava mais. Sério. Comecei a conversar com ele. E o que ele me contou? Que eles ficaram por meses. Que ela dizia estar em processo de separação e que o marido era um escroto controlador que não a deixava em paz. Peraí. Eu era o escroto controlador? O pior foi quando ele mandou print de uma conversa onde ela dizia que eu era um homem fraco, acomodado e que preferia morrer a viver ao lado de um banana pelo resto da vida. Ali eu quebrei. Desabei. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei como não chorava desde que perdi meu pai. Não pela traição em si,
mas pela imagem de mim que ela construiu para justificar a própria podridão. Eu dei tudo para ela. Apoio, carinho, respeito. E recebi desprezo, traição e mentira. Na próxima parte, conto como comecei a reagir. Como o sofrimento virou raiva. E como comecei a planejar minha saída, com um pouco de vingança incluída. Parte 7. O começo da virada, e um gostinho de vingança. Depois daquele último tapa na cara, o cara me mandando print dela me chamando de banana, alguma coisa em mim virou a chave. Até então eu tava tentando me manter racional, calmo, civilizado. Mas chega uma hora que o coração cansa de apanhar e vira pedra. Fui até o quarto, ela tava deitada, com o celular na mão. Felipe mandou lembranças, falei. Ela regalou os olhos como se tivesse levado um tiro. Eu não sabia que ele ia te procurar, começou. E nem me interessa o que você sabia ou não. Parabéns, Letícia. Você conseguiu me transformar no vilão da sua narrativa só para poder trepar em paz. Mas agora o jogo mudou. Ela tentou levantar, me segurar pelo braço. Eu juro que eu estava confusa, eu não sabia mais o que sentir. Sentir? Você sentiu prazer, Letícia. Você sentiu liberdade para mentir, manipular e humilhar alguém que só te amou. E aí veio a parte boa. Naquela noite, entre uma ligação e outra com o advogado, liguei para a irmã dela, a Camila. Sempre fomos próximos. Contei tudo. Mandei prints, provas, até o áudio do cara dizendo que ela mentiu sobre estar se separando. Camila ficou em choque. Disse que já achava estranho o jeito da Letícia ultimamente, mas que nunca imaginou isso. No dia seguinte, a bomba explodiu. Camila contou para a mãe delas, que contou pro pai, que ligou para Letícia berrando. A família inteira virou as costas para ela. A imagem de mulher centrada e dedicada caiu por terra. Ela veio me dizer: você não tinha o direito de expor assim. Eu tenho o direito de não ser feito de otário em silêncio. Ela chorava, dizia que eu estava acabando com a vida dela. E pela primeira vez, eu sorri. Porque ela começou a sentir um pouquinho da dor que me causou. Mas ainda faltava o principal, o divórcio. E um plano que eu tinha guardado na manga. Na próxima parte, te conto como organizei minha saída, e como deixei ela sem chão com um último movimento. Parte 8. Um plano silencioso, e a rasteira final. Enquanto Letícia se afogava nas consequências dos próprios atos, eu estava calmo. Frio. Calculando cada movimento. Não era mais o marido apaixonado tentando entender o que aconteceu. Agora eu era o cara que ia sair de cabeça erguida, e de preferência, dando uma rasteira no caminho. Comecei com o básico. Fui até o banco e bloqueei os cartões dela que estavam no meu nome. Sim, eu pagava metade das despesas pessoais dela. Roupa, salão, Uber, até a assinatura de aplicativo de edição que ela usava para freelas. Tudo caía no meu cartão. No mesmo dia, fui ao cartório e dei entrada na papelada do divórcio. Nosso regime era comunhão parcial, mas como a casa era herança minha, veio do meu avô, ela não tinha direito a um centavo disso. Só as coisas que compramos juntos, e para essas, eu estava disposto a negociar. Desde que ela sumisse da minha vida. Enquanto isso, ela ainda tentava se manter por perto. Ficava andando pela casa como um fantasma, me olhando com aquela cara de quem ainda achava que podia reverter tudo. Eu errei, mas a gente tem história, não tem? Ela disse um dia, no meio da cozinha. Nossa história virou ficção. Uma mentira escrita por você. Foi nesse momento que decidi soltar o golpe final. Fiz uma cópia de todo o material que tinha, prints, áudios, e-mails. Organizei em pastas, imprimi tudo. E mandei para a empresa onde ela trabalhava. Anônimo, claro. Antes que você me julgue, ela usava o trabalho como desculpa para trair. Marcava reuniões, eventos e ia se encontrar com os caras. Tudo no horário comercial. Eu só mostrei a verdade para quem pagava o salário dela. 2 dias depois, ela foi demitida. Motivo: quebra de conduta e uso indevido do tempo de trabalho.
Ela chegou em casa chorando, gritando comigo, dizendo que eu destruí a vida dela. Não fui eu quem destruiu. Você só tá colhendo o que plantou. Naquele dia, ela fez as malas e saiu. Não sei para onde foi. Nem quis saber. Só sei que o ar da casa ficou mais leve. Na próxima parte, vou falar sobre o que aconteceu depois que ela saiu, os dias seguintes, os altos e baixos emocionais, e como foi lidar com o silêncio depois da tempestade. Parte 9. O silêncio depois da tempestade. Depois que Letícia saiu pela porta com as malas e o rosto inchado de tanto chorar, veio o silêncio. E, vou te falar, o silêncio foi pior que a gritaria. Nos primeiros 2 dias, andei pela casa como um zumbi. Cada cômodo tinha um fantasma dela. O sofá onde a gente assistia a série, a cadeira da varanda onde ela lia, o lugar dela à mesa. Tudo era um lembrete do que eu perdi, ou, melhor dizendo, do que pensei que tinha. Eu devia estar aliviado, né? Mas o vazio gritou mais alto. É estranho como, mesmo depois de tudo, o coração ainda tenta achar uma explicação. Um motivo que justifique o que não tem justificativa. Eu ficava pensando, será que eu falhei como marido? Será que, em algum momento, deixei de enxergar ela? Mas aí eu lembrava das mensagens. Dos risos com o cara. Das mentiras. Dos não conta pro meu marido, haha. A raiva voltava. Fiz questão de tirar tudo que lembrava ela da casa. Joguei fora perfume, roupas, fotos, até uma caneca besta que ela adorava. Foi como uma limpeza espiritual. Cada objeto que saía da casa, tirava um pouco do peso do meu peito. Comecei a retomar minha rotina aos poucos. Voltei a correr de manhã, coisa que tinha parado por falta de tempo. Fui visitar minha mãe, algo que Letícia sempre achava desnecessário. Até fui num barzinho com uns amigos que não via há meses. Sabe o que percebi? Eu estava reaprendendo a viver. E melhor, a viver por mim. Mas ainda tinham dias ruins. Teve uma madrugada em que acordei suando, depois de sonhar com ela me traindo de novo. E teve uma tarde em que fiquei encarando o celular, esperando uma mensagem dela, que nunca veio. É bizarro como o amor e o ódio podem ocupar o mesmo espaço. Como dá para sentir falta de alguém que te fez tão mal? Mas tudo isso serviu para me fortalecer. Na próxima parte, vou contar sobre a última vez que a vi pessoalmente, e a surpresa que ela me trouxe, mais uma rasteira, porque né, ela não podia sair de cena sem drama. Parte 10. A última rasteira, porque claro que ainda tinha mais. Algumas semanas depois do furacão, quando as coisas estavam finalmente começando a entrar nos eixos, Letícia reapareceu. Foi numa manhã de sábado. Eu estava lavando o carro na garagem, curtindo meu som, camiseta velha, mentalmente tranquilo. Aí escuto uma voz atrás de mim. Oi? Virei e lá estava ela. Cabelos presos, olheiras fundas, e um papel na mão. Na hora meu estômago embrulhou. Eu não queria mais olhar na cara dela, mas alguma coisa na expressão me fez segurar a reação. O que você quer? A gente precisa conversar. É sério. Não vou demorar. Revirei os olhos, mas deixei ela falar. Só para encerrar tudo de uma vez por todas, pensei. Ela me entregou o papel. Um exame. Achei que fosse alguma bobagem emocional, tipo terapia. Mas não. Era um teste de gravidez. Positivo. Eu paralisei. Ela grávida. De mim? Calma, antes que você surte, eu não tenho certeza de quem é, ela disse, sem nem respirar. Aí sim meu mundo girou. Você tá vindo aqui me dizer que tá grávida e não sabe de quem é? Depois de tudo? Ela começou a chorar, óbvio, dizendo que o tempo batia, que talvez fosse meu, mas que não sabia, que precisava da minha ajuda, que estava perdida. E eu ali, segurando o exame com a mão tremendo, sem saber se gritava, se ria ou se sumia do planeta. Letícia, você me traiu com mais de um cara. Você mentiu sobre tudo. E agora quer jogar essa bomba na minha mão? Falei, tentando não explodir. Eu sei,
eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas se for seu, eu precisava te contar. Faz o teste de DNA. Só depois você me procura. Até lá, nunca mais pisa aqui. Ela tentou argumentar, mas eu entrei e fechei o portão na cara dela. Literalmente. Depois disso, passei dias com isso na cabeça. A possibilidade de ser pai com uma mulher que destruiu minha vida me apavorava. Mas eu também sabia que precisava ser adulto quanto a isso. Na próxima parte, vou contar como foi lidar com essa incerteza, e o que descobri depois sobre essa suposta gravidez. Spoiler, claro que tinha mais mentira no meio. Parte 11, a farsa da gravidez. Depois da bomba do exame, fiquei em estado de alerta total. Não conseguia pensar em mais nada. E se fosse meu? E se eu tivesse que conviver com essa mulher pro resto da vida por causa de um filho? Era um pensamento que me tirava o sono. Mas ao mesmo tempo, algo não batia. Lembra que Letícia sempre teve esse talento especial para mentir com cara de verdade? Pois é. Eu decidi investigar por conta própria. Liguei para Camila, a irmã dela. Ela ficou em choque com a história e soltou-o logo. Grávida? Como assim? Ela me disse que estava pensando em fazer um procedimento estético mês que vem. Quem engravida e pensa em lipo? Bingo! No dia seguinte, fui até uma farmácia e pedi para ver testes de gravidez iguais ao que ela me mostrou. O mesmo modelo. A moça do balcão, muito simpática, me perguntou: quer com a caixinha lacrada ou só o refil? Aí me acendeu o alerta. Comecei a procurar no Google. Descobri que aqueles testes de farmácia podiam ser facilmente adulterados, tinha até vídeo de TikTok ensinando a molhar em refrigerante para dar falso positivo. Sério. Foi aí que decidi confrontá-la, de novo. Mandei uma mensagem seca. Preciso do laudo da clínica com ultrassom e assinatura médica. Não aceito mais papel de farmácia. Se você não tem, vou considerar que mentiu. De novo. Demorou quase um dia para responder. E aí veio a confissão. Eu não tô grávida. Eu só queria que você falasse comigo. Que me olhasse de novo. Cara, eu senti um nojo que nem consigo explicar. Ela inventou uma gravidez. Só para chamar atenção. Só para me prender. Respondi. Você não é só uma traidora. Você é doente. Procura ajuda. E me esquece. Bloqueei. De tudo. Celular, redes, e até e-mail. Disse para o meu advogado que qualquer coisa com ela seria tratada por meio jurídico. Nunca mais queria ver aquele rosto na minha frente. E a paz, finalmente começou a voltar. Mas ainda tinha mais uma coisa, eu. Me reconstruir. Me entender. Me perdoar por ter deixado tudo chegar nesse ponto. Na próxima parte, te conto como foi esse processo, doloroso, mas necessário. Parte 12, Reconstrução, um dia de cada vez. Depois que bloqueei Letícia de tudo, senti algo que não sentia havia muito tempo, leveza. Não alegria, ainda. Mas leveza. O ar parecia menos pesado. A casa, menos sufocante. Mas aí veio a parte mais difícil, me reconstruir. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Às vezes eu acordava com vontade de recomeçar, de tocar a vida, me inscrever numa academia, viajar, mudar de cidade. Em outras, acordava sem vontade nem de levantar da cama. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada à força. Eu tive que reaprender a gostar de mim. A confiar de novo em mim mesmo. Porque, no fundo, a traição dela fez algo pior do que destruir o relacionamento, ela me fez duvidar do meu valor. Comecei terapia. Não foi fácil admitir que eu precisava de ajuda, mas foi uma das melhores decisões da minha vida. A terapeuta me ajudou a entender que as atitudes dela não eram reflexo de quem eu sou, mas de quem ela é. Que eu não podia controlar as escolhas alheias, só as minhas. Também voltei a me reconectar com velhos amigos. Gente que eu tinha deixado de lado por causa do casamento perfeito. Fui retomando laços,
redescobrindo quem eu era fora daquele papel de marido dedicado. Até minha relação com minha mãe melhorou. Um dia ela me disse algo que me marcou. Às vezes a vida tira o lixo da nossa frente do jeito mais doloroso. Mas tira. E, olha, ela tinha razão. Reorganizei minha rotina. Me concentrei mais no trabalho, comecei a sair mais. Inclusive, conheci uma pessoa legal num curso de inglês que resolvi fazer. Nada sério. Só alguém com quem posso conversar sem drama, sem manipulação, sem peso. Sigo com o pé atrás? Com certeza. Mas, aos poucos, tô aprendendo a não deixar o passado me definir. E se Letícia aparecer de novo? Nem que seja com um pombo-correio. Ela vai encontrar o mesmo portão fechado que viu da última vez. Na próxima parte, começo a encerrar a história com algumas reflexões, e o que eu diria para qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido. Parte 13. O que aprendi, Namahan. Já se passaram alguns meses desde o último contato com Letícia. A vida seguiu. Aos trancos, mas seguiu. E agora, com um pouco mais de clareza, consigo enxergar tudo de outro jeito. Olha, eu não sou santo. Tive minhas falhas. Às vezes trabalhava demais, esquecia de pequenas coisas, deixava a rotina engolir o relacionamento. Mas nada, absolutamente nada, justifica o que ela fez. E é isso que muita gente precisa entender: trair não é um erro. Não é um momento de fraqueza. É uma sequência de escolhas. Escolher mentir. Escolher esconder. Escolher trair. Repetidas vezes. Com frieza. O que mais me doeu nem foi o sexo com outro cara, foi o desprezo. O riso nas mensagens. A forma como ela me pintou como um banana só para se sentir menos culpada. Traição é violência emocional. E quem passa por isso precisa saber que tem o direito de sentir raiva, de não perdoar, de cortar laços. Você não é obrigado a ser maduro e seguir em frente de mão dada com quem destruiu sua confiança. Outra coisa que aprendi: escute seus instintos. A gente sente quando algo tá errado. Aquela vozinha lá no fundo, aquele incômodo, não é paranoia. É alerta. Mas acima de tudo, eu aprendi que ninguém, vale mais do que a sua paz. Se você tem que viver pisando em ovos, fuçando o celular, se anulando para ser aceito, você não tá num relacionamento. Você tá numa prisão com cortina de casal feliz. Hoje eu durmo em paz. Não porque esqueci, mas porque aceitei. Aceitei que amar não é o bastante se não for recíproco. E que às vezes a melhor coisa que alguém pode fazer por você é sair da sua vida. Na próxima parte, vou encerrar com um conselho direto para quem estiver passando pelo inferno da traição, e o que faria diferente se pudesse voltar no tempo. Parte 14. Se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito muita coisa diferente. Não para salvar o casamento, porque hoje eu vejo que ele nunca foi real do jeito que eu imaginava, mas para salvar a mim mesmo. Eu teria falado mais. Me imposto mais. Teria colocado limites antes. Teria prestado mais atenção nos sinais e confiado no meu instinto em vez de sempre dar o benefício da dúvida. Mas, acima de tudo, teria me valorizado mais. Porque o maior erro que cometi foi me deixar em segundo plano o tempo inteiro. Aceitei desculpas esfarrapadas, engoli atitudes estranhas, deixei de lado minha intuição porque achava que quem ama confia. Só que amar não é ser cego. E confiança não pode ser cega, tem que ser construída, dia após dia. Hoje, se alguém me pergunta: você perdoaria uma traição? Minha resposta é simples: perdão é uma coisa. Convivência é outra. Posso até perdoar para não carregar rancor, mas isso não significa manter essa pessoa na minha vida. E se você tá lendo isso e passando por algo parecido, se desconfia, se sofre calado, se sente diminuído, manipulado, invisível, presta atenção. Você merece mais. Você não tá maluco. Você não é exagerado. Quem ama de verdade não te faz duvidar do seu valor. Ponto. Traição não é só sobre sexo.
É sobre quebrar um pacto. É sobre saber que você podia ferir alguém e fazer isso mesmo assim. Na próxima, e última, parte, encerro esse relato com uma mensagem final para quem está lutando com a dor da traição, e o que esperar do depois. Parte 15, Depois da tempestade. Se você chegou até aqui, obrigado por ler. Escrever tudo isso foi como exorcizar um demônio. E espero, de verdade, que minha história ajude alguém a se reconhecer, se levantar e sair de um buraco parecido. A dor da traição é brutal. É um tipo de luto. Você não perde só a pessoa, você perde a ideia que tinha dela. Você enterra os planos, os sonhos, os momentos que pareciam reais, e percebe que muita coisa foi só teatro. Mas também é uma chance. Uma chance de se reconstruir melhor. De aprender a se ouvir. De perceber que você não precisa se contentar com migalhas emocionais só para manter um nós que nunca existiu de verdade. Hoje, sigo sozinho. Mas não solitário. Tô reaprendendo a gostar da minha companhia. A fazer planos para mim. A abrir espaço, talvez, um dia, para alguém que me veja como prioridade, não como decoração de vida confortável. Se você tá sofrendo por alguém que te traiu, eu te digo. Chore tudo o que tiver que chorar. Sinta a raiva, a tristeza, o luto. Mas depois disso, levanta. Não para provar nada para ninguém. Mas porque você merece. Você merece paz. Amor limpo. Verdade. Respeito. E principalmente, você merece ser o protagonista da sua vida, não o coadjuvante no show de horrores de alguém. Obrigado por ler minha história. Hoje, finalmente, eu tô livre. Força pra você. E nunca aceite menos do que aquilo que faria você se orgulhar de ser quem é.